Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho, estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, em um bar ou restaurante de Natal, Parnamirim ou algum outro município do Rio Grande do Norte, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz algo relevante para Natal e o Rio Grande do Norte. E no caso, a relevância do entrevistado de hoje é na literatura. Como você pode ver, estou aqui com o editor e escritor Cleodivan Jânio, da CJA Editora. Cleodivan, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Obrigado, Cefas, boa noite. É uma satisfação poder participar, desse projeto que a gente já acompanha há algum tempo, com muitas pessoas entrevistadas, muitos colegas, e pessoas de relevância mesmo da literatura. E é uma satisfação realmente fazer parte, hoje, desse bate-papo aqui, que deve ser, eu espero que seja muito bom e muito profícuo. Com certeza vai ser, eu tenho muita coisa para falar. Antes de começar o bate-papo, fazer a primeira pergunta, vou fazer aqueles velhos lembretes. O programa é 100% interativo. Nós estamos num bar em funcionamento. Tão em funcionamento que assim que acabar a entrevista, vai ter show de Ângelo Angolano e depois um pouquinho, 9h30, a transmissão aqui do Mestiços de Brasil e Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo, pela primeira vez no Conversa do Botequim, coincidindo com o dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Enfim, vamos torcer pela seleção brasileira. Antes vamos ouvir Ângelo Angolano, mas antes ainda vamos começar aqui a entrevista. O programa tem produção e filmagem de Natália Chagas e aqui no Mestiços, a quem agradeço a parceria, temos o apoio logístico de Josué Fonseca e Jaime Dias. Obrigado pela parceria. Quem quiser fazer perguntas e comentários, vai lá no Facebook Cefas Carvalho ou manda aqui para a produção que eu faço a pergunta. A primeira pergunta é minha. Cleodivan, mantendo, tem um monte de perguntas sobre livro, a gente tem assunto aqui para ficar até meia-noite, até os acréscimos do Jogo do Brasil, que não vamos fazer, claro, mas temos assunto. Mas a minha curiosidade sempre é como a pessoa começou naquilo. Quando criança, quer ser policial, bombeiro, não quer ser editor, não quer ser dono de editora. Eu pergunto, como é que foi sua infância, Cleodivan? Cefas, minha infância foi assim, uma infância comum de uma criança no interior do estado, no sertão. Qual cidade? A cidade de Campo Redondo, ali na região Trairi. Sim. E foi uma infância assim, com alguns pontos marcantes, podemos dizer, Porque eu lembro bem de alguns episódios da minha primeira infância, aos 3 anos de idade, mais ou menos nesse período do ano, nós estamos aqui no mês de junho, com 3 anos eu perdi minha mãe, em função de ela faleceu no parto da minha irmã mais nova, que graças a Deus sobreviveu, e com 1 ano depois foi meu pai, num acidente automobilístico no Recife, onde ele trabalhava como pedreiro, E então, a partir disso daí, são essas coisas que a gente lembra. Sim. E nesse meio do caminho eu lembro muito também um episódio muito marcante, eu acho que até para o estado todo, e que foi veiculado nacionalmente, inclusive, que foi aquela enchente de 1981, ocorrida justamente na cidade onde eu morava, em Campo Redondo, E que foi um fato marcante porque fez parte de um episódio em que uma pessoa na cidade, que era a atendente da Telerne, à época, ela foi responsável por salvar muitas vidas. O fato ocorreu em 1º de abril, quase ninguém acreditava. Ela ligou para Santa Cruz que o açude havia rompido e que, consequentemente, o rio, que é o Rio Trairi, chegaria à cidade de Santa Cruz. Exatamente. Causando uma devastação na parte de baixo da cidade. E aí ela ligou para vários locais e ninguém acreditava porque era 1º de abril. Era 1º de abril. Então ela teve uma ideia de ligar para o padre, acho que o padre Raimundo, se não me engano, de Santa Cruz, e pediu, pelo amor de Deus, o padre que referendasse a história dela. E assim ela fez. E assim o padre também colocou a difusora da igreja para anunciar, dizendo que era verdade e tal. E isso fez com que muitas pessoas fossem salvas. Então eu lembro desse episódio da minha infância. Você era muito novo, mas você consegue lembrar? Consigo lembrar, consigo sim. Excelente memória. 81, você tinha 4 anos. 4 anos. 4 anos de idade. 77, Isso, 4 anos de idade. Mas eu lembro coisas da minha infância ainda
coisas com 2 anos de idade. É mesmo? Alguns episódios da minha mãe viva, eu lembro. Nossa. Então eu tenho assim Eu tenho pouquíssimas lembranças eu tenho de várias 2, 3, memórias. 4, 5 anos. Várias memórias dessa primeira infância. Nossa. Eu tenho. Eu trago isso. Já até li, isso não é muito comum, né? Não. Não é muito comum, mas eu tenho vários episódios, eu lembro. Nossa. Sim. Eu lembro até de uma traquinagem que eu fiz, minha mãe me deu um corretivo, né? Então eu lembro 2 episódios desses, né? Meu Deus. As traquinagens de criança, eu e meu irmão. Mas coisa besta, né? Coisa besta. Desobediência. Exatamente. Minha mãe era professora, né? Então o papel dela era corrigir de fato Nossa. na raiz ali para não. Né? Então é coisa assim que a gente lembra até mesmo com muito carinho, né? Que bacana. Essas questões, né? E você como estudante, criança ainda na escola, era bom estudante, era bom aluno, já lia, se interessava, como era? Cefas, a partir né, quando meus pais partiram, né? E aí eu fui criado por um casal de tios, né, que, por coincidência, ambos tios legítimos, porque o meu tio, irmão do meu pai, e a minha tia, irmã da minha mãe. Nossa. Então, foi assim. Casaram 2 irmãos com 2 irmãs. Ah, sim. Então, E aí... era realmente tio e tia. Tio e tia, exatamente. E eles moravam no Rio de Janeiro, na época, moravam no Rio, e quando houve essa questão toda, eles disseram, nós não temos filhos, então nós vamos cuidar dos filhos, né, dos irmãos, né, que haviam falecido. Você e quantos irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, né, que é o Cláudio, você deve conhecer, o Cláudio é o escritor. Sim. E uma irmã, Sheila, que é a minha irmã mais nova. Um irmão e uma irmã. Exatamente, mais nova. Só que minha irmã ela foi criada por meus avós. Sim. E eu e meu irmão fomos criados por esses tios. Sim. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Nossa. Chegamos lá, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. E aí minha tia disse, vou matricular você na escola. Aliás, os 2, né? Sim. E aí no primeiro ano. Só que eu tinha 6 anos e meio na época da matrícula e só podia se matricular com 7 anos de idade. E aí minha tia nunca foi de baixar a guarda. E aí ela disse para a diretora, esse menino não vai ficar em casa não, que eu não tenho o que fazer com ele em casa, vai ter que matricular. Ela fez assim, um escarcéu no colégio. E aí a diretora, para se ver livre da situação, matriculou. Até então eu já sabia ler, Cefas. Já sabia. Eu aprendi a ler com 5 anos de idade. Sozinho? Autodidata? Minha tia me ensinou. Sim. Ela me ensinou com uma metodologia que eu até brinquei bastante quando eu fiz faculdade, né? E aí ela... Eu lembro desse episódio também. Eu lembro de quando eu aprendi a ler. Ela... aquela questão de sílabas, né? Aí ela dizia assim, V com I. Eu dizia vi. D com A. Dá. Qual é a palavra? Vira. E aí, várias vezes você vai conhecer a mesma coisa. Aí minha tia não perdeu a paciência. Aí ela tinha uma Havaianas, coisa mais linda, branquinha com azul. Pronto. Foi a metodologia aplicada. Daí pra cá nunca mais eu errei uma palavra. Nossa! Eu tenho uma amiga que diz, quando não acerta com Piaget, vai pra Pinochet. Aí eu meto Pinochet, Havaianas. Pois é. Resolve. E aí, Cefas, nessa escola, lá no Rio Capital? Não, município de São Gonçalo. Ah, não, São Gonçalo. São Gonçalo. Minha família é São Gonçalo, meu Deus. Exatamente. Rodo e Parada 40. A gente morava no Jardim Catarina. Claro. Hoje é bem complicado por lá. Mas na época era complicado, mas não era tanto, né? E aí, a escola era Trazilbo Filgueiras. E aí, nessa escola, no primeiro ano, eu estava em uma certa atividade. E aí eu não tinha o que fazer, atividade muito fácil para a época. Eu virei a folhinha e comecei a escrever, tipo palavras cruzadas. Aí a professora chegou e disse, você sabe ler? Eu digo, sei. Sabe escrever? Eu digo, sei. Pegou pelo braço e vamos lá na diretoria. Levou para a direção. Olha, esse menino aqui vai para o 2º ano. Nossa. A diretora, como é? Esse daí? De jeito nenhum, ele não era nem para estar matriculado no primeiro. A mãe dele fez uma confusão aqui tão grande que eu tive que matricular. Aí depois na minha sala não fica não. Ele não tem o que aprender lá. Nossa.
Então a diretora não acreditou. Me levou para a biblioteca e disse, sabe ler? Eu disse, sei. Me deu um livro. E aí eu li o livro todo para ela ler. E aí não teve o que fazer. A diretora surpresa, após surpresa com a família, né? E aí não teve o que fazer, infelizmente. Lá foi você pro segundo ano. Foi pro segundo ano, com 6 anos e meio de idade. Nossa, amigo. Assim, mas foi algo que surgiu nato, a vontade de aprender a ler, né? Sim, que bacana. De criança. E assim, nada de extraordinário, muitas crianças leem nesse período. Acho que assim, é uma questão de oportunidade, né? Mas você falou da biblioteca. Você já lia livros? Chegou a ler? Lia revistinhas. Revistinha em quadrinho. Que é a porta de entrada para a literatura. Porta de entrada. Aí eu lembro bem a revista de quadrinhos da Disney, Zé Carioca. Era bem popular, né? Era bom demais. Era bem popular na época. E um tio havia presenciado a gente com alguns quadrinhos. A gente lia já. Que bacana. E a adolescência? Como é que foi a transição para a adolescência, Clodivan? A minha adolescência foi bem tranquila, né? Porque já aqui em Natal, né? Que a gente morou apenas 1 ano e meio no Rio. Sim. Pouco tempo. Então em 85 a gente retornou a Natal e onde eu fiz, né, o ginásio, na época era ginásio, né? Quinta a oitava série, né? Uma escola na Zona Norte, né? A Josino Macedo. E lá onde saí dessa transição, né, de ainda criança para adolescência, né? Na verdade, para a adolescência mesmo, né? Hoje a adolescência era considerada mais cedo, né? Mas na nossa época, Cefas, era um pouco mais, ali para os 14 anos, isso, 13, 14 anos. Então, com 13 anos, eu já estava no ensino médio, no segundo grau. Eu entrei de 13 anos no segundo grau no Anísio Teixeira, sim, curso de auxiliar de administração, que hoje equivale a um técnico de administração. Isso, exatamente. Né? E ali eu já lia muito. Né? Literatura, que você diz. Literatura. Literatura. Quais eram as suas primeiras leituras literárias? Naturalmente que a gente começa em livros mesmo ali com a série Vagalume, né? Nossa. Quando criança, não, a gente lê os clássicos, né? De contos de fadas, enfim. Mas a Coleção Vagalume, na nossa época, era... Calavelho do Diabo, Caso da Borboleta Tíria, Xisto no Espaço, As Aventuras de Xisto, Um Cadáver Ouve Rádio, de Marco Rei. Livros potiguares, sim, Menino de Asas e Cabra das Rocas. É isso. Foi uma infinidade. Eu acho que eu lia uma base de uns 30, 40 livros da série Vagalume. E isso nesse período, né? Porque na escola, né, onde a gente estudava, a minha tia é muito rígida. Sim. Ela não permitia que a gente fizesse uma outra atividade sequer na rua. Então a gente não tinha muito o que fazer, então a gente lia e ouvia boa música. Eu e meu irmão. A gente fazia isso, essa transição, leitura e boa música. Na época a gente criança já escutava, a nossa música era Raul Seixas, era Cazuza, isso. Era o pop rock nacional ali, a gente escutava bastante, né? Claro, teve um momento também que a gente foi escutar a música baiana ali quando começou aquelas bandas Reflexos, aquela coisa ali primordial, muito, né? As músicas que evocavam, né, a história dos negros, né? As músicas tinham uma certa qualidade, né, histórica, né? E era muito diferente, né, infelizmente, do que é hoje. Né? Que bacana. Clodivan, em relação a atividades outras, você jogava futebol, gostava de futebol, ia pra festa, teve período rebelde? Eu não podia ter período rebelde, não tinha margem para isso lá em casa, só a vontade. Tanto é que futebol sempre foi minha paixão. Que bacana. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Assistir e jogar. E jogar, só que eu assistia mais do que jogava, né? Porque eu tinha essa questão de restrição mesmo, o cuidado excessivo da minha tia comigo e com meu irmão, né? Ela tinha um certo receio de que se esses dois aqui não dessem pra gente, a culpa ela seria culpada, porque não era filho, enfim. Então, compreensível. Então ela fez toda uma blindagem. Ao lado da nossa casa tem um campo. Nossa. Ao lado da nossa casa. Tentação, né? E era assim, raro às vezes que a gente conseguia bater uma peladinha ali no campo. E você tem cara de ponta esquerda? Não. Você não tem cara de ponta esquerda? Obrigado. Eu vou dizer pra você, Cefas, que eu na escola, não é? Na escola a gente trabalhava
muito a questão na educação física, era o atletismo, e em seguida, que era o plus, era a pelada. Pelada, Aí não faltava uma aula de educação física, né? Que Porque bacana. queria jogar uma pelada. E aí, eu tinha um colega da turma que ele jogava no juniores do ABC, zagueiro, alto, tal. E eu jogava bola e ele disse lá para os caras, olha, tem uns meninos lá que jogam bola, lá no colégio. Aí um belo dia veio o pessoal do ABC, uns olheiros, né? Ver essa pelada da turma. Nesse dia eu fiz 9 gols na pelada. E qual era a sua posição? Então? Romário. Minha posição era de Romário. Romário. Esperava a bola. Esperava a bola, eu colocava na frente, eu fazia tiro de 50, 100, 200. Ué, o ABC, No atletismo. o ABC perdeu você. Pois é, aí quiseram me contratar, me levar pra lá. E aí? A minha tia disse, jogar bola não, vai estudar. É. Porque jogar bola até então, Sim. naquela época, E era um nos anos risco, 80, né? né? Quem jogava bola não estudava. Era. Aí se não tivesse sucesso no futebol, não tinha uma... Poderia ter tido, porque saiu muitos jogadores profissionais daquele campo, É? daquela escola. Saíram. Até um certo tempo aí, saiu. Tem um Pantera, que jogou muito aqui jogou nesses clubes daqui do Rio Grande do Norte, quase Eu todos. lembro, sim. Pantera, Rosivaldo Fosse Luz. Teve outro menino Kleber que saiu pro Vitória da Bahia, depois pro Fluminense. Depois voltou por outros motivos. Nossa. Mas saiu muita gente que jogava ali nesse campo, vizinho à minha casa e o da escola, que era a 200 metros. Muita gente para sair jogar futebol profissional. Nossa. Era um celeiro. Porque a gente treinava, Sérgio, para a gente ter direito a jogar a pelada, a gente tem que dar 20 voltas ao redor do campo, que era areia fofa. Então a gente era muito condicionado. Sim. No atletismo, essa escola era sempre campeã do atletismo do Gernes. E a turma que concorria era a turma toda de periferia, né, dali da Zona Norte. O conjunto era Panatês, mas muita gente morava mais um pouco para onde hoje é Vale Dourado, né? Sim. Em sítios, enfim. Ali que na época eram sítios. Exatamente. Né? E essa turma não tinha tênis, Sérgio. Chegava no Gernes de pé descalço. Nossa. Mas era tão condicionado a correr na areia fofa e a obter tempo, que quando ia para a pista lá do Marista, quando dava o tiro, tchau. Os meninos de tênis, ficavam lá atrás. E as medalhas vinham para esses Que história bacana. que eram treinados, né, na areia fofa. Nossa. Eu lembro disso demais, né? É uma coisa que nos recorda bastante. Inclusive, agora, depois de 36 anos, mais ou menos, nós estamos conseguindo reunir essa turma lá dos anos 80. Isso é bom demais. E vamos promover o encontro agora, daqui pro final do ano, dessa turma. Podia marcar uma pelada também, um bate-bola. Não, porque são poucos os homens hoje que tem desse grupo, né? A turma completa, a gente tá reunindo as meninas, tudo. Não dá, mas a gente vai fazer algo bem legal para trazer essas memórias à tona, né? Que história bacana, histórias ótimas. Já tem comentário aqui e pergunta. Beto Vieira. Grande Beto Vieira. Ator do Trotamundos. Gostei da combinação das camisas. Aí, abraço duplo, valeu, Beto. Tá aí? Não, Beto tá vendo no Facebook. Tá vendo? Facebook. Vai ter alguém que vai comentar daqui alguma hora, mas agora é o Facebook. Bacana. Beto, Ana Celina. São um casal maravilhoso. Maravilhoso. Tem um trabalho maravilhoso. Beijão pra vocês. Claudivan, vamos chegar à maioridade. Aí faz 18 anos, começa a decidir rumo profissional e pedagógico, e universidade. Como é que foi esse processo para você? Na realidade, Sérgio, com 15 anos eu já estava no mercado de trabalho. 15 anos e alguns meses eu iniciei a trabalhar em uma... Na realidade, eu sempre tive essa vontade de trabalhar, né? Porque os meus tios, né? O meu tio apenas trabalhava, ele era motorista de ônibus. E as restrições, né? Orçamentárias, que não podiam proporcionar tudo que a gente desejava, né? Com essa sede de conhecimento, tanto eu como meu irmão, a gente sempre teve uma sede de conhecimento, de buscar, né? E tanto é que o meu maior, anualmente, a minha maior vontade era comprar sempre um Almanac Abril para ler
as atualizações, né, da história e geografia mundial, né? Nossa. Então, que era, na época pré-internet, era onde você tinha tudo. Informações sobre países do mundo, políticos, exatamente. premiação de cinema, tudo estava no Almanac Abril. Né? Então, desde novo, meu sonho era trabalhar para poder ter essas coisas, né? Essas coisas que iriam me satisfazer pessoalmente e projetar um futuro, né? Então, sabe qual é o sonho que eu tinha? Vender jornal no sinal. É mesmo? Era o meu maior sonho. Que maravilha! Era vender jornal no semáforo. Que coisa romântica, Cláudio. Eu achava aquilo bonito demais. Extra. Igual o Guinho, Zezinho, Luizinho, o estampinhos do Pato Donald, né? Isso. Eu acho que isso foi resquício talvez de uma história do Zé Carioca. É mesmo? Eu lembro disso, que o Zé Carioca vendendo o jornal, tá no sinal. Então eu sempre tive essa vontade, né? E aí me inscrevi logo cedo, quando eu fazia o Unísio Teixeira, como eu disse, eu entrei com 13 anos lá. Sim. E me inscrevi nesses órgãos de estágio, né? E aí eu fui para um deles e fui convocado. E o serviço era para um serviço de cobrança. Nossa. Aí tu imagina aí, eu acho que eu não pesava nem 40 quilos, magro, baixinho, raquítico. E aí cheguei lá na frente do diretor, o diretor olhou para mim e disse, olha, cobrança. Infelizmente, eu acho que não dá certo para você esse serviço, né? Fazer cobrança de dívidas. E aí fui educadamente dispensado. Né? Mas as oportunidades vêm outras, né? Com certeza. Uma porta se fecha, a outra se abre. Qual foi que se abriu? E aí a que se abriu foi justamente em uma agência dos Correios franqueada. Era uma franquia dos Correios na época, que era na HE. Que na HE da Salgado Filho. Isso. Tinha essa loja, essa agência do Correio franqueada, era do dono da HE, ele era um franqueado dos Correios. E aí eu cheguei de manhã para fazer uma pequena entrevista, né? Ele pediu para eu escrever uma carta, porque é que eu queria trabalhar, e umas equações lá de matemáticas. Eu estava afinado, né? Ali fiz uma regra de 3, coisas mais lindas do mundo, que hoje eu não sei mais fazer não, viu? Confesso. Uma coisa mais linda eu fiz lá e fiquei esperando. E aí ele disse, vem à tarde para você começar, ver como é que é. Bom, de manhã eu acho que ele se comoveu da carta, porque eu relatei a minha situação de vida, né? Eu precisava trabalhar para ajudar os tios, que tinha filho criado, enfim, aquela história que a gente conta. E essa brincadeira eu passei 4 anos lá. E aí quando você me falou aí dos 18 anos, 18 anos eu já estava, Cefas, já havia feito concurso do Correio, estava aguardando ser chamado. Já estava trabalhando nessa agência franqueada. Isso, e fez o concurso para ser efetivado. Concurso para ser carteiro. E aos 19 fui convocado. E fui para os Correios trabalhar, onde eu passei mais 22 anos. Minha trajetória. Foi por aí. Qual é a sua lembrança desses 22 anos? Nossa, são muitas. Inclusive, em breve a gente está trazendo muitas dessas lembranças em um livro, né? Você fala. Em um livro, algumas dessas lembranças minhas, vivências minhas nos Correios, outras de colegas que a gente dialogou e viu situações, né, merecedoras de registro. A gente está trazendo isso. É um livro que está deveras atrasado, já há alguns anos, né? Você tem que reclamar com o seu editor. É verdade. Logo mais eu vou fazer isso. Eu aconselho. Logo mais com o seu editor. Logo mais eu farei isso de frente ao espelho. Que a culpa é totalmente dele. Você. Não é minha, é dele. Que não me cobra o escritor. Exatamente. É culpa do editor. São crônicas ou romance e autoficção? São um misto de crônicas com relatos mesmo, com causas, né? Não chega a ser causas porque não é aquela coisa. E também não são crônicas mais como a de Carlos Fialho, são crônicas que é para as pessoas sorrirem. As minhas podem até fazer o contrário.
pode até, são crônicas para reflexão, algumas podem até, dependendo do nível, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode até ter algum outro tipo de sentimento, né? Porque eu busco, assim, sempre, cada crônica, cada texto desse, cada situação dessa vivência, eu trago textos para a pessoa refletir. Eu deixo alguns elementos de reflexão, né? A vivência nossa, como são a vida, né? Como é a crônica título, que chama-se Encomenda para o Céu, né? Isso parte de uma história real, né? Essa aconteceu realmente, eu fiz parte da história, onde eu vendi uma caixa de encomenda em uma cidade para o pai retirar o corpo da filha que havia falecido no parto. Nossa Senhora. Para ele vai retirar o corpo da filha. Isso, porque ele não podia pagar um traslado funerário. O poder público negou esse auxílio para ele. E ele teve essa ideia, com toda a situação, ele teve essa ideia de ir aos Correios, comprar uma caixa, pedir a fita adesiva, porque disse, eu coloco ela aqui, passo a fita, levo no ônibus, vão pensar que é uma encomenda. E quando eu chegar lá, eu faço o enterro na própria caixinha. Nossa, que história. Essa história, Cefas, ela me fez assim, eu nunca esqueci desse senhor, nunca esqueci dessa história. A época eu escrevi para o Jornal da Cidade, eu não durei 2 meses depois na cidade, que eu fui expulso da cidade, porque eu toquei num ponto forte que é, poxa, uma situação dessa, o poder público não poder auxiliar, dizer que não pode auxiliar. Pelo amor de Deus, Era o período pré-carnavalesco, já tinha trio elétrico da Bahia contratado, que a gente sabe que são horrores de dinheiro, e não podia auxiliar um pai a fazer um enterro de um anjinho, como se diz, né, de uma criancinha. Então, isso foi muito marcante, e eu escrevi para esse Jornal da Cidade, com esse título, um texto muito mal escrito à época, né? Tem que dar um desconto, eu ainda era muito jovem, né? Não tinha essa... só apenas de leitura, mas não de escrita, né? E foi assim, escrito na emoção. Na emoção. Então, isso saiu, está publicado lá. Eu já reescrevi esse texto em outras mídias, para outras formas, inclusive, né? Isso tem quadrinho, tem quadrinhos, 2 artistas fizeram em quadrinhos a história. Eu já fiz um conto a partir disso aí. E também eu tenho a satisfação de ter uma peça escrita por Júnior Dalberto, nosso saudoso Júnior Dalberto, a partir desse texto. Ele leu esse texto e fez uma peça, e essa peça ainda não foi montada, nunca foi montada. Eu ia perguntar. Nunca foi. Não foi montada. Mas nós iremos, juntamente com o Robson, com a família, nós iremos montar essa peça. A peça tem o título de Mariana, que ele deu nome ao anjinho. Deu esse nome. E uma satisfação será quando essa peça estiver veiculada, porque é muito emocionante. Ele conseguiu, né, dar uma outra dimensão a isso. E vai ser uma emoção dupla, a emoção da história, sim, que é dramática e é poética, e a emoção de Júnior Dalberto. Obrigado. Foi o primeiro amigo que a Covid me levou, foi o Júnior Dalberto. Pois é, nosso também. Eu fiz uma entrevista com ele para o Potiguar Notícias, mandei as perguntas, que era o artista Potiguar em tempos de pandemia. Mandei, acho que fiz com você também. Fez comigo também. Depois virou livro. Eu mandei as perguntas para ele, ele disse, pode responder em uma semana. Ele mandou no dia seguinte. Aí eu disse, não precisava. Ele disse, a gente nunca sabe o que pode acontecer, melhor mandar. E ele partiu depois disso. Pois é. Ele foi... Ele estava prevendo, né? Estava prevendo. De alguma forma. E Júnior foi a única pessoa, foi a única pessoa do meio literário que eu recebia na minha casa durante a pandemia. Ele teve lá, acho que em 3 oportunidades, né? A gente mantendo aquela distância, ele era cuidadoso, e aquele medo, né? Ele era cuidadoso. E eu dizia muito a ele, Júnior, ele dizia pra mim, Ivan, se eu pegar isso aí, eu morro. Eu disse, Júnior, que história, tu você policial federal aposentado, você tem uma boa fazia saúde. exercício. Não, ele dizia, eu sou hipertenso, eu sou diabético. E infelizmente era algo que ele já tinha mesmo como, talvez inconscientemente ele já tinha
esse conhecimento. Nossa. Tem pergunta aqui de Beto Vieira. Beto está acompanhando aqui com atenção. Beto está dizendo: fizemos um trabalho com o Sindicato dos Correios e eu vesti uma farda completa de carteiro e acho que pensaram que tinha sido um carteiro de verdade. Lembro Quem muito, seria? Que bacana, teve isso. lembro muito das performances do Trotamundos lá no sindicato. Eu fazia parte da direção do sindicato à época. Beto deve lembrar bem, tinha um colega chamado Radi. Ele ia para baixo do boi de reis e fazia lá fazia a folia junto com o grupo É o Trotamundos. Radir Gonçalves? Ou é outro Radir? Radi Pereira, eu não sei se é Gonçalves. Não, é o que é poeta? Não. Ah, não, então outro Radi. Não. Tá. Era um carteiro. Tá. Era carteiro. Tá. Aí ele se entrosava, ele entrava para debaixo do boi de reis e fazia a dança do boi de reis junto com o Trotamundos. Ele dava esse apoio todo. Mas muitos trabalhos foram feitos com Trotamundos, com o Sindicato dos Correios. Que bacana. Maravilha. E Beto está acompanhando. Continua acompanhando aí, Beto. Abraço para você e Ana Celina. Claudivão, você falou dos 22 anos, até lembrei. Charles Bukowski, escritor americano, também trabalhou no Correio. Sim. Tem um livro sobre isso, Cartas na Rua. Cartas na Rua. Que é muito bom. E, na minha opinião, todo carteiro deveria ler esse livro. Porque quando eu li, eu fiquei assim, impactado, porque o modelo dos Correios americanos, que ele retratou no livro Cartas na Rua, Sim. Cartas na Rua, é exatamente o modelo que foi aplicado nos Correios aqui do Brasil. Não tira nada, só muda a geografia. Sai da América do Sul para a América do Norte. O resto é a mesma coisa. É um livro fantástico. É um livro que eu digo, todo carteiro deveria ler sem pudor nenhum. Concordo. E todo escritor deveria ler Bukowski. Com certeza. Maravilhoso. Mas vamos falar da transição Vamos. de trabalhar nos Correios para criar a CJA. Como foi exatamente essa transição? Foi impulso? Foi planejada? Foi gradual? Como foi, Claudivan? Cefas, foi assim, todo... Como eu sempre tive essa questão muito ligada à literatura, né? Então lá para o início dos anos 2000, eu e mais 2 colegas de bairro, né, vizinhos, a gente começou a editar alguns fanzines. Fizemos um fanzine chamado 100 Ideias, né? O título era um numeral 100 e ideias, porque esse título foi até interessante, porque a gente, uma noite lá em casa, a gente tentando encontrar um título para o fanzine, aí um disse, não, vamos puxar para amanhã, agora eu vou dormir que eu estou sem ideia. Aí eu disse, como é? Ele falou, ok, ele disse, não, eu estou sem ideias, pronto, é o título. 100 ideias. 100 ideias. E aí a gente fez, eu acho que 4 ou 5 edições, né? Divulgamos aqui localmente. Processo antigo, né? Mimeografado. Já era cópia, já era Xerox? era. Aí eu fazia bonitinho, encadernadinho. Eu era o editor, chefe. Claro. Encadernadinho, bonitinho e tal. E aí a gente divulgava, mandava para os colegas no Brasil, que fazia fanzine, recebia as cartas, as impressões sobre ele e tal. A gente publicava na edição seguinte a opinião dos leitores. Isso. Então, foi muito bacana. Só que a gente começou a divergir no conteúdo. Meus colegas queriam ir para uma linha mais do sarcasmo da coisa, e eu queria uma coisa mais séria, uma coisa mais educativa, que mostrasse mais, fosse do lado mais cultural mesmo, assim, propriamente dito, da informação, de trazer coisas mais sérias, né? Eu adorei. Divergências ideológicas num fanzine. Isso. Exatamente. Que maravilha, cara. E aí, eles continuaram com os 100 ideias, mudaram o formato, mas só saiu uma edição. Uma edição divertidíssima, de acordo com o que eles fizeram, né? Gostei muito, tenho essa edição também até hoje, e eu criei um outro chamado Espólio. Eu digo que foi o que ficou. O Espólio. O Espólio foi o que restou do original. E aí fiz, acho que 2 ou 3 edições. Mas eu já trabalhava, né? Nesse período já trabalhava nos Correios e aí iniciei a faculdade. E a gente acaba o tempo não sobrando, né, para isso tudo. E foi a faculdade, Cefas, foi digamos assim, foi o que me fez, entre aspas, né, originar a editora. Porque quando eu concluí a faculdade e fiz a minha monografia, eu uni 2 coisas que eu tinha, né, os Correios e o ensino da história, que eu gostava muito da história.
E aí fiz, a partir da imagem dos selos postais, um recorte histórico, né, do Rio Grande do Norte. E o meu orientador, o professor João Valença, né, ele disse, olha, você tem que publicar esse trabalho, que ninguém nunca falou sobre isso no Brasil. E aí ele colocou isso na minha cabeça. E eu tentei algumas formas, né, tentei algumas editoras, tentei viabilizar isso e não consegui. Financeiramente, eu não tinha como e tal. Aí fiquei estudando, digo, vou estudar como é que funciona esse negócio de editar livro, que eu mesmo faço depois. Aí estudei um pouco. E aí, 5 anos depois, eu consegui materializar esse livro. E para não sair um livro sem nada na capa, eu botei a minha marca, minhas iniciais, CJA. Mas foi um livro totalmente independente, né? Eu como editor, autor. Né? A época era tão difícil na Biblioteca Nacional, hoje é muito fácil na CBL, agora, a época era muito difícil. Era burocrático. Burocrático pra caramba. E aí, concomitante ao meu livro, enquanto eu estava editando, até hoje eu julgo ele muito mal editado, inclusive, eu tenho essa consciência, né? É um livro muito mal editado. Mais uma reclamação com o seu editor. A escolha na época eu não era editor ainda, então isso, é comigo mesmo. Está isento. Estou isento como editor. Então a escolha de fontes, a escolha de papel, imagens, enfim, faltava técnica, né? Sim. Faltava técnica. Mas, e aí um colega meu dos Correios também disse, pô, tu tá fazendo o teu livro, faz o meu. E aí fiz os dois simultaneamente. Inclusive o do meu colega foi lançado um dia antes do meu. Nossa. Então, no dia 1º de agosto de 2012, foi quando a editora lançou o primeiro livro no Centro de Convenções, se não me engano, um evento que estava vendo lá. E o meu foi no dia 2 de agosto. Aonde? Foi na Livraria Nobel, que tinha ali, do Aloysio Azevedo. Sim, do lado do Midway. Exatamente, ali em frente ao Bafeiro do Gel. Né? E foi ali que tudo começou. E a partir desses 2 livros, outras pessoas que viram foram pedindo, olha, faz um livro meu. E isso eu trabalhava nos Correios, né? E aí eu passei 7 anos tendo essa dupla identidade. Sim. Empregado dos Correios e editor de livros. E aí chega um ponto que a gente tem que tomar uma decisão na vida, né? O que é que eu quero fazer a partir daqui? Porque se a gente não toma uma decisão nesse momento, acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra a contento. Exatamente. E eu sempre tive esse sonho de... a editora surgiu sem pretensões, mas no caminho desses 7 anos, a gente começou a ver que as pessoas estavam gostando do que estava sendo produzido pela editora. E aí, para não deixar esses muitos autores e leitores, enfim, órfãos, eu optei pelos livros. Aí, como foi a sua decisão? Você sair dos Correios? Como foi o dia D? O que é que você sentiu quando percebeu que agora tinha que se dedicar? Como foi tudo? Olha, sempre foi assim, claro, foi toda uma questão discutida, claro, em família, em casa, nenhum ponto, né? Tudo foi pensado, né? Como seria isso, até mesmo porque empreendimento, né? Empreender como empresa, você não tem a mesma, digamos, segurança que tem um servidor público concursado. Né? Me chamaram de louco lá no Correio. Me chamaram de louco. Trocar o certo pelo duvidoso? Exatamente. Mas era algo que eu já vinha construindo há 7 anos. Sim. Eu já tinha 7 anos, então eu já tinha uma percepção de que era possível. Né? E assim, para mim, quando eu decidi sair em 2019, em maio de 2019, exatamente 22 anos, porque no dia 13 de maio de 97 eu entrei nos Correios, no dia 13 de maio de 2019 eu assinei a minha adesão ao PDV. Nossa, você e o 13 de maio. 13 de maio, exatamente. E assinei dia 13 de 22 e saí. Só tive uma semana para passar, digamos assim, para ser aquele último período seu ali. Foi muito rápido, não foi nem um aviso prévio de 30 dias, 7 dias, pronto, se vira. Nossa. E confesso, Cefas, tenho muito carinho pelos Correios até hoje e pelos meus colegas lá. Até hoje, de vez em quando, eu faço
Eu dou uma volta nos Correios, no setor onde eu trabalhei, vou visitar meus colegas, vou sempre. Gosto muito, sou muito bem recebido, mas não me arrependo um dia. E nunca tive nenhuma recaída. Podemos dizer assim, nunca tive uma recaída por ter saído dos Correios. Que bom, amigo. Nunca. Porque eu sempre levo como mote assim, eu acho que a gente deve se arrepender do que não fez. Não Do que fez, eu acho que não cabe arrependimento, porque não tem retorno. Então, vamos olhar para frente e vamos... E você trabalha com o que você gosta, né? Com livros, né? Exato. Quantos livros a CJA editou esse tempo todo, Clodivan? Eu confesso que eu queria ter trazido aqui os números exatos, mas eu não consegui fazer esse levantamento em função de algumas situações que eu vivenciando no momento, mas já ultrapassou a casa dos 400. 400 já? Já ultrapassamos a casa dos 400 livros. Estamos já indo para os 500 livros, né? Em 14 anos, né, de atuação. Obrigado, Josué. A gente completa agora dia 14, né? Olha, dia 1º de agosto, 14 anos de atuação. 14 anos. 14 anos de atuação, né? 14 anos e 400 livros. Mais de 400, eu acredito. Nossa, vamos falar sobre isso. Tem uma pergunta aqui. Olha um quibezinho aqui que chegou. Eita, que maravilha. Se quiser comer um quibe enquanto eu leio aqui os comentários, fica à vontade. O Botequim tem direito a isso. Pedro Pereira, artista plástico que está em exposição na Pinacoteca. Tive o prazer de ilustrar um livro editado por ele. Uma edição especial e primorosa, livro da escritora Joana Maria Dantas. Na aridez da Caatinga, grande Pedro Pereira, Pedrinho. Pedro é um querido, beijão, Pedro. Vai ser entrevistado com essa excelente artista em breve. plástico. Tenho até que ir, eu vou amanhã na exposição. Lá na Pinacoteca. Eu não sabia, ó. É bom que eu vou prestigiar lá também. Aqui, acho que é alguém que você conhece. Se você não conhece, eu posso apresentar. Anchela Monte. Boa noite, meninos. Ótimo ouvir Clodivan. Pena que não vou poder assistir a entrevista toda agora, mas verei depois. Clodivan, tem sido muito bom trabalhar com você. Anchela, eu digo mesmo, viu? Há tempos que a gente buscava uma profissional tão dedicada e tão competente como você, Anchela. Então, que bom que nós estamos nessa parceria já há algum tempo, né? E vem trabalho novo por aí, né? Opa. A gente tá sabendo. Oba, beijão, Anchela. Anchela é poeta maravilhosa, fantástico. Revisora, que quase reescreve o livro com o autor. Fantástico, ela revisou um livro meu, foi um trabalho primoroso. Primoroso. Tem feito esse trabalho conosco muito, muito bons. Ela é excelente. Muito bom. Clodivan, vamos passar para os livros. A gente tem alguns aqui. Depois a gente vai fazer os recortes específicos. Vamos começar com o primeiro aqui. Menina de Fogo, da querida Ana Cláudia Trigueiro, que eu sei que é autora fiel da CJA. Ana Cláudia, que já foi entrevistada no Gosto Botequim, é autora de Francisca, e uma amiga querida. Abração para ela, que está em Mato Grosso. Se não me engano, abração para César também. Fala desse livro e fala um pouquinho dos livros dela, como é a parceria com ela. Olha, a Ana Cláudia chegou assim de surpresa, né, em 2018, com um livro chamado Mistério do Verde Nasce, que ela havia enviado esse livro e a gente com pouco tempo, né, trabalhando nos Correios ainda. E aí eu tirei um final de semana eu disse, vou olhar esse livro. Já fazia um mês ou mais que ela havia enviado o e-mail. E quando eu li, eu disse, opa, esse livro é bom. Aí liguei para ela, lá dos Correios ainda. No intervalo lá, liguei para ela e disse, olha, ela disse, o livro já está na gráfica. A Cláudia é um pouco ansiosa. O livro já está na gráfica. Eu disse, olha, mas eu gostei bastante do seu livro, assim, tal. Ela disse, olha, não sei que a gente consiga, mas aí não foi impresso, não. Eu digo, então vamos negociar. Vamos. E aí a gente fez esse primeiro livro, né? E salvo engano, agora isso aqui já é o 8º livro dela com a gente. Nossa, tudo isso já? O Deep Blue é com vocês? Não, o Deep Blue é uma produção independente, né? Tá. Deep Blue e Bruma são 2 livros independentes que ela fez com o recurso da Audi Blanc, a primeira Audi Blanc. Tem razão. A primeira tem razão. A primeira Audi Blanc. Mas a gente já fez o Mistério do Verde Nasce, já está na 3ª edição, né? Um livro que é amplamente
requisitado nas escolas, tem uma história belíssima. Muito bom para trabalhar, né? Muito Ecologia, bom. Ponta Negra, Tubarão, tudo ela criança. Ela trabalha em todas as vertentes, né? E o Francisco, aí temos também a Ilha de Judas, são contos, contos mais elementos fantásticos, terror, que é bom, muito bom. É bom. Aí tem o infantil, que a gente fez João Maria do Engenho. Aí já fizemos Noé para dentro do calabouço. E agora não me recordo o outro, acho que são 6 ou 7, não me lembro. E Menina de Fogo é o mais recente, né? Livro, inclusive novo, nem lançamento ainda. São crônicas, né? Crônicas mais destinadas a, digamos assim, crônicas com uma perspectiva feminista, femininas, né? Com textos bem femininos, né? Muito bom. Um livro excelente. Ana Cláudia é uma escritora que transita na literatura como um todo, né? No conto, no romance, na crônica, no infantil. Sim. Então ela é uma escritora multifuncional, digamos assim. Né? Ela escreve tanto, de forma tão prolífica, que até os textos dela... Obrigado, Natália. Os textos da internet são bons. Aqueles textos que ela tem na internet são ótimos também. Muito bons. Então nós temos muitos talentos aqui, né? Aqui no nosso estado que... Demais. A Vamos... gente vem acompanhando nesse decurso desse tempo todo, né? Vamos pegar os outros aqui. Aqui, um comentário de Christian Vasconcelos. Grande Christian. Dupla arretada. Valeu, Christian. Grande Christian Vasconcelos. Jornalista, um amigo querido. Foi, E aqui... foi na minha época, nossa época de sindicato, dos Correios, o Christian era nosso assessor. Ele trabalha com sindicatos. E também, Christian é um querido. Valeu. Também na caravana de escritores, ele também esteve. Verdade. Como assessor durante o período. Isso, vamos falar também sobre isso. Anchela Monte está com uma pergunta. Uma pergunta para mais adiante. Mas vamos fazer agora, Anchela. Lidar, entre aspas, com cada autor é uma experiência única ou apenas o endereço é outro? A Anchela aí depende muito, viu? Porque são experiências diferentes, né? Eu acho que cada autor tem suas perspectivas, né, com relação às suas obras e a própria editora, né? Alguns cada um tem suas especificidades, então cada um a gente tem um modo de tratar, de conversar, né? Mas aqui na editora sempre eu busco ter os autores como parceiros, né? Como parceiros e como amigos, né? Então a gente consegue fazer isso daí, né? Por isso que, assim, eu sempre digo, a maioria dos nossos 90% dos nossos autores são nossos amigos, né? Então acaba virando gente de casa, digamos assim. Que bacana. Então é muito essa relação, a gente procura deixar o mais próximo possível. Eu acho que é isso, porque uma editora independente, uma editora pequena, situada no Nordeste brasileiro, no contrafluxo do processo editorial, que é do Sudeste, né? Sim. A gente tem que ter essa parceria como uma via de mão dupla, autor e editora. Um não existe sem o outro, então exatamente. É preciso que haja uma convergência aí em diálogos e parcerias mesmo, porque nem a gente consegue dar a dimensão possível para a obra sozinho, nem o autor consegue dar sozinho, tem que ser conjunto. Exatamente. Então... Clodivan, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pegando esse assunto, pegando o mote de Anchela e aproveitando que eu também tenho um lado assim de fofoqueiro, que gosta assim, de polêmica. A fofoca que move o mundo. Com certeza. Olha, e tem que ter também aqui no programa um pouquinho. Obrigado, Natália. Eu lembro que eu batendo papo com meus queridos Wilson Gorge e Tonho França da Literalux, a gente batendo papo online, eles brincavam, diziam, tem autores que mandam mensagem de madrugada, num dia quer a capa azul, no dia seguinte já mudou de ideia, quer a capa verde. Eu lhe pergunto, não precisa nem citar nomes não, já pegou autores ou autoras que assim, são um pouquinho cri-cri, um pouquinho chato, querem mudar vírgula ou implica com uma coisa, acontece isso também, Clodivan? Tem aqueles que querem mudar e tem aqueles que não querem que mudem, quando necessário. Então, editor pra quê, né? Exatamente. Pra quê? Tem muito isso, tem autor que liga de madrugada assim. Meu Deus. Porque sente a necessidade. Às vezes, muitos dos autores, né, artistas tem isso, né? São amorosos sonopívagos, né?
Então, é quando eles produzem nesse horário. Então, ali mesmo tá, manda o WhatsApp. E aí, tá. Eu queria ver ele ligar para o eletricista meia-noite, né? Venha consertar a luz aqui. Queria ver se... Mas a gente, claro, essas coisas ocorrem e a gente tem que levar na esportiva, né? Sim. A gente dá a resposta no horário necessário, né? Isso. Quando a gente pode, realmente. Porque a noite, para mim, a noite foi feita para dormir. Eu sou notívago, mas não ligo para editor nenhum. Nem para você, nem para ninguém. Parabéns. Parabéns, Sérgio. Mas é isso, mas tem muito isso, né? Às vezes gera muita dúvida, o autor às vezes fica muito em cima do muro. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. E aí tem horas que eu digo, olha, o livro já está rodando. Tem horas que a gente tem que ser incisivo e dizer, olha, alterações foi até ali, a partir de agora nada mais. Porque o livro precisa seguir o seu curso, senão ele não sai. Senão ele não sai. Porque se o autor ficar olhando cada vírgula, ele não vai publicar nunca. Muda aqui, isso aqui melhora, essa palavrinha pode sair. E para isso que existem profissionais da revisão, de fazer o copy desk, se necessário, né? Então a gente atribui esse trabalho para um outro profissional, né? Então esqueça, o autor, a partir do momento que ele diz que o texto está pronto, esqueça aquele texto. Porque a editora precisa fazer o trabalho dela, né? Como também, certo, já chegou pra gente autor que disse, eu quero publicar o livro com você. Mas o livro já está diagramado, o livro já tem capa, já está revisado, já está ilustrado, Então ele só quer a logomarca, CJA, né? Ele não quer editar com você. Aí eu digo, amigo, eu acho que você está precisando de uma gráfica. Porque não são. Eu acho que quando você pensa em publicar com uma editora, a editora tem um papel a cumprir. Sim. Que é o processo editorial. Então não faz sentido ela não fazer isso, né? Porque eu costumo dizer, uma editora não pode ser um engenheiro de obra pronta. Porque a editora, ela tem ela estipula, toda editora, que... Aí eu vou fazer um recorte, uma editora comercial, como nós nos tornamos, né? A gente tem um padrão editorial a ser seguido. Né? Se você observar nossos livros, ele vai ter um padrão. Isso. Né? Desde a folha de rosto, a folha de créditos, né? Onde está a ficha catalográfica, enfim, a ficha técnica. Então, nós temos um padrão a seguir. E o padrão mesmo de diagramação de fontes. Tudo isso faz parte de um processo editorial. Né? As grandes editoras, todas elas têm esse perfil. Né? Então, existe uma lógica no processo editorial de cada editora. Às vezes a editora tem mais de um selo e cada selo tem o seu perfil. Né? Então, a gente não pode. Então, eu deixo isso bem claro para os escritores. Se vocês querem publicar com a editora, se preocupe apenas com o texto. Com o texto. O restante, a editora, ela tem que fazer. Perfeito. Vamos falar mais dos livros aqui. Tem aqui 10 para meia-noite, de Cláudio Araújo. Isso é terror, né? A CJA gosta de terror, né? O público gosta de terror. A gente publica, né, em todas as vertentes da literatura, né? Esse livro é um livro também recém-publicado, né? Que não foi lançado, não houve evento de lançamento. São contos de suspense e terror, mas mais uma pegada mais psicológica. Não é um terror aquele que vai lhe fazer medo. Sim. Ele vai lhe deixar mais perguntas do que respostas. É um livro que são 13 contos. De Cláudio Araújo, que por sinal é um escritor que é meu irmão, né? Sim, exatamente. Que se tornou escritor há bastante tempo. E ele transita nessas histórias. E a partir de algumas lendas do nosso folclore, inclusive, Maria Fulozinha. Sim. Então tem um conto aí atribuído que se coloca com Maria Fulozinha. O Velho do Saco. Quem conhece o Velho do Saco? Então, clássico. Você lê que é o último conto, que é o Velho do Saco. O Velho do Saco faz um apanhado de todos os contos. De todos os contos existentes nesse livro. E nos deixa, assim, um turbilhão de perguntas.
não é porque é meu irmão, mas Sim. é um escritor que merece ser lido, porque esse trabalho é magnífico. Que maravilha. Tem mais livros de terror aqui. Deixa eu passar para o outro livro de terror aqui. A Calçada dos Horrores. Do lendário R.M. Paiva. R.M. Paiva, R.M. Paiva é um escritor nosso, né? Lá da Zona Norte, inclusive, da bairro do Pajeçara. Nós já publicamos 6 livros dele. Né? É parceiro, né? É parceirão da... Parceiro, tá sempre com a gente, trabalha com a gente. E ele escreve, esses livros são uma trilogia que ele fez para a juventude. A Calçada dos Horrores fecha essa trilogia. Sim. O primeiro foi Contos de Terror para Crianças Insones. Essa que eu adoro. Em seguida, o ano passado, a gente publicou Os Casos Assombrosos da Vovó Cidinha. Eu não li, mas sei qual é. E a Calçada dos Horrores é que fecha essa trilogia para essa juventude. Que maravilha. Além disso, temos ainda Insanos, Narrativas Sangrentas, que publicamos há algum tempo. O Encontro Paranormal foi o primeiro deles, esgotado, esses 2 são esgotados. E Enquanto Chove Lá Fora, um livro pequeno de 4 contos apenas, tendo como elemento comum a chuva. Muito bem, e haja livro aqui, peraí, vamos lá. Vamos pegar aqui. A Menina de Fogo já foi. Filhas Errantes da Terra, de Janaína Gonçalves. Janaína também é poeta. Janaína é poeta também. A Janaína, eu conheci ela na Fli Gostoso. Isso. Janaína Gonçalves, né, professora do IFRN. Isso. Com essa obra aí, ela obteve menção honrosa no Prêmio Cidade de Manaus, em 2024. Ficou em 2º lugar lá na classificação do concurso. Sim. E a gente publicou agora esse livro, que é uma narrativa, né, de mulheres que retornam ali ali à Amazônia, né, paraense, né, para transformar essa cidade. Né, são pessoas que voltaram para reconstruir esse ambiente todo e suas próprias histórias. Bacana. Parabéns para Janaína. Excelente. Excelente. E agora outra escritora, essa é uma amiga minha querida, já foi entrevistada, Na Boca do Forno, de Yara Maria Carvalho. Yara é um colosso. Yara dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Yara, a força poética da Yara é reconhecida já há bastante tempo, né? A força da natureza. E esse livro aí, que ela nos confiou, o primeiro livro que a gente faz da Yara. Ela nos confiou essa capa dupla é linda aqui de vocês. Nos deu total liberdade de fazer esse trabalho e foi muito gratificante, foi muito emocionante, inclusive o lançamento lá em Currais Novos. A gente participou do lançamento e, como eu disse, dispensa comentários. A poesia forte de Yara, a força dela que ela coloca nessa poesia feminista, né? E já merece todos os aplausos que ela recebe. Que maravilha! Produção, temos 1 hora já de programa? 1h10 de programa. Passou voando. Esse programa é terrível. Eu sempre acho que tá com meia hora. Manuel de Azevedo, Contos. O velho Manuel de Azevedo. Pois é, o Manuel, né, é conhecido muito na literatura do cordel. Sim. E aí a gente fez essa provocação a ele, e aí está um livro de contos regionalistas belíssimo. Né? E o Bardo de Santana do Matos. Potengi pequeno, filho de lavadeira. Muito bom, uma excelente obra. Da professor Leandro, né? O professor Leandro lá de Extremóis fez um trabalho em cima desse livro. Agora, um livro recém-lançado, ele já fez um trabalho em cima dessa obra. Né? Nossa, que maravilha! Tem mais comentário aqui. Vou ler aqui. Natália, pode pegar um livro que tem dentro aí na mochila, na parte de fora, por favor? E tem um comentário ou uma pergunta de Ayrton Barros. Ayrton Barros, velho Barros. Parrinha. Cleodivan, grande amigo e gigante escritor. Cleodivan, e o coveiro, onde anda? Acabamos de falar dele aqui, Barros. É o R.M. Paiva. É o coveiro. Ele é o coveiro. Que maravilha. Referente ao livro o Contos de Terror para Crianças Insones. Pronto. É o coveiro. Ayrton que tem o Café Barros lá dentro da Manimbu. Vou levar ele para tomar um café lá qualquer dia desse, viu, Barros? Eu vou passar também, viu, Barros? Cleodivan, a gente tem que ir para a reta final, mas eu quero mostrar um livro aqui da CJA e agradecer a confiança e a parceria. O Carro Lescaut, a 2ª edição, lindíssima.
de um livro. A capa é maravilhosa. Fantástico, fantástico. Maravilhosa. E depois eu fui descobrir que a capa é de Luísa, filha de um amigo meu. É mesmo? Expedito. Pronto, Luísa. Eu vi a menina crescer. A gente saía, eu minha filha pequena e Expedito. Aí um dia o Expedito me disse, minha filha fez uma capa do livro seu. Eu, não, Expedito. Que viagem é essa? Você tava... Ela fez. Não, eu não tenho nenhuma menina fez. Aí ele falou, aí ele deu, meu Deus do céu. Aí eu descobri que era ela. Pois é, a Luísa foi nossa funcionária durante um tempo, né? E aí que ela passou no concurso. Tá em João Pessoa, se não me engano. João Pessoa, lá do estado, né? Tá diagramando na imprensa de lá de João Pessoa, enfim. Mas é uma pessoa que contribuiu muito com a nossa editora. Que maravilha. E ainda contribui e creio que ainda vai contribuir. Porque artista é assim, né? Quando a gente convoca, ele está presente. Tá bem. Se eu te perguntar, eu não te liguei de madrugada não, né? Ele perturbei de madrugada não. De forma alguma. João, a gente tá quase acabando, mas eu não posso deixar de perguntar coisas como, por exemplo, feiras literárias, sua opinião, você que é muito participativo, a importância delas e também essa interação que a CJ tem com as escolas, que eu acho fantástico. Fala um pouquinho sobre esses dois assuntos que eu acho da maior importância. As feiras literárias, principalmente a feira que ocorre em Natal, a Flicop, já foi Flick, aliás, a Flick ainda existe, né? Mas em algum momento era na Flick, são as feiras onde as escolas do estado adquirem livros para o seu acervo das bibliotecas. Isso. Então, são feiras primordiais para a existência da cadeia do livro aqui no estado. Sim. É algo que a gente, que o estado deve tornar política de estado. Sim. Né? Que são esses eventos onde as escolas adquirem essas obras por meio do programa RN Literário. E isso faz com que a cadeia do livro no Rio Grande do Norte exista cada vez mais forte e cada vez mais tendo grandes obras, grandes autores à disposição dos alunos das escolas públicas. Né? E com relação às escolas privadas, a gente tem também uma atuação, né, de parceria com várias escolas, né? A gente submete as obras à apreciação, porque é preciso que haja esse olhar para o que é produzido aqui dentro do estado, porque não fica nada a desejar com o que é publicado por grandes autores nacionais, inclusive, né? Porque nós temos o quê? Muitos potenciais. O que precisa ter para esses potenciais é a oportunidade de serem lidos e serem descobertos. Exatamente. Porque o potencial existe. Nós temos aqui boas editoras publicando, não só a gente, claro, temos editores com mais tempo do que a gente, temos Escribas, temos Selo Vermelho, temos outras editoras aqui que trabalham, que lutam por esse processo literário. Então, acho que todo mundo, nós temos o que oferecer. É preciso que as portas se abram para essas publicações nossas aqui do estado. E não só as escolas, mas aí eu chamo também a atenção muito dos gestores públicos municipais. Bem lembrado. A gente tem uma grande dificuldade. Nós temos 167 municípios aqui no estado. Aí nós buscamos ali quantos deles têm suas bibliotecas escolares autores potiguares. Eu acho que cabe uma palma de uma mão. Provavelmente. Talvez no máximo pegue alguns deles da outra. Né? Então é preciso que secretários de educação, gestores públicos, eles olhem de outra forma para o que é produzido aqui no estado. Né? Porque os clássicos já estão aí há muito tempo. Então nós precisamos de algo novo, algo que tem correlação com o nosso ambiente. A realidade. É isso. Um adolescente vai se identificar muito mais com Ana Cláudia Trigueiro escrevendo sobre Ponta Negra do que com uma moreninha. Com todo o respeito a Luísa Azevedo. E a ilha de Paquetá, que fica no Rio de Janeiro. Exatamente. Pois é. Então é isso. É isso que nós precisamos aí. Nós ainda carecemos. A cadeia produtiva do livro carece muito do apoio do poder público. Bem lembrado. Dos poderes públicos municipais. Poucos, como eu digo, poucos são aqueles que investem, porque livro é investimento,
né? Não é custo, não é... É investimento. É investimento para os alunos que são os futuros cidadãos que vão um dia comandar as cidades, os municípios. Exatamente. Então, e é isso. Bem registrado. Claudivan, uma última pergunta. Quem está acompanhando, quem vai ver depois, quem vai assistir, se interessou por algum livro, se interessou em conhecer o catálogo, como proceder? Tem site, entra em contato contigo, como fazer? Temos sim, temos nossa loja virtual, né? CJA Edições, sem os acentos e tio, enfim, né? .com.br. Então lá nós temos todo o nosso catálogo, lá pode ser adquirido, loja virtual, tanto pode ser feito para comprar e receber no seu endereço, como também pode fazer uma retirada se necessário, se preciso, se for conveniente aqui em Natal, né? Sim. Então é tudo possível. E também de outros parceiros, nós não temos lá na nossa loja, não é só livros nossos, temos de parceiros também. Temos a editora Caeira, que é do Manuel Cavalcante, que é um parceiro nosso, bacana, que a gente já publicou e incentivou ele, inclusive, a criar essa editora própria, dada a profusão de livros que ele tem, né? E aí nós também vendemos lá no nosso site, temos os livros da Caeira também. Que bacana. Tá, tudo no nosso site. Muito bom. Enfim, é só ir lá. É só ir lá. CJA Edições. Exatamente. .com.br. Quem quiser seguir no Instagram também, pode mandar mensagem CJA lá. no Instagram. Editora CJA. Claudivan, gostei, queria ver esse livro de terror, queria saber mais, é só contatar. Só contatar. E em breve, Sérgio, nós vamos fazer um trabalho que eu já vou dar aqui em primeira mão para você. Oba! Aqui você está sempre nos apoiando nesse aspecto, onde quer que você esteja, né? Iremos fazer um projeto de degustação das nossas obras. Então nós iremos fazer um mecanismo onde que as pessoas possam entrar ou em nossa loja ou em outro espaço e baixar, pega como livro desse, um conto desse livro para degustar. Então, de cada um livro de contos, um livro de contos, uma crônica. Que maravilha! Para degustar, conhecer o autor. Isso, né? E, consequentemente, em conhecendo, você vai querer ler esse autor. Que maravilha! Porque são autores maravilhosos que nós temos. Com certeza. Então, Ivan, por mim eu ficava conversando até meia-noite. Eu também. Mas, pois é, a gente até vai conversar em off, né? Inclusive amanhã é seu aniversário. Já quero lhe parabenizar aqui de antemão. Obrigado, Sérgio. Feliz aniversário. Desde Muito já. obrigado, muito obrigado. Daqui a pouco tem Jogo do Brasil também. O bar aqui já está em clima de Jogo do Brasil. Por isso está mais barulhento, mas é compreensível. Claro, Tá claro. todo na ansiedade do 1-0 Marrocos sobre a Escócia. Olha aí. Copa do Mundo é assim. Tem um último comentário aqui. O Ayrton Barros, nosso amigo querido, está dizendo: será um prazer tê-los aqui. Vamos marcar um café lá? Vamos sim. Bora, aparece aí, viu, Barros? E Anchela Monte está finalizando. Claudivan, você tem um carinho especial por literatura infantil? Haja visto o Carrossel da Leitura. Você tem um carinho por... Sim, claro. O projeto Carrossel da Leitura, né, que a gente participa, né, juntamente com a Drica Duarte, é uma equipe muito bacana, a Rita Machado, o Eide Souza, a Flávia Duarte e os parceiros, né? É um projeto onde a gente vê ali, nas crianças que são atendidas pelo projeto, aquele olhar de esperança. Bacana. Então, a gente chega em alguns momentos que chega a ser uma edição que chega a ser emocionante, onde crianças se identificam com aquela literatura que está sendo apresentada ali e chega a cair em lágrimas. Então é um projeto belíssimo que a gente circula, né, no estado, né? Logicamente que principalmente quando tem o apoio de alguma lei de incentivo, que é um projeto que tem um custo alto e a gente não tem condições de arcar com recursos próprios, né? Sim. Dada a sua construção de doação de livro, são 100 exemplares de livro cada edição, o município, independente de onde for, a gente vai. Sim. Então, um projeto que a gente tem belíssimo. E a literatura infantil é isso. Eu acho que toda a editora ela tem esse papel, publicar para as crianças, para os jovens e para os adultos. Até infinitamente a idade aí não importa, né? Que maravilha. Eu acho que é isso que o papel nosso papel como editora é esse.
em todos os segmentos atuar. Que assim seja. E para encerrar aqui, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, sem a qual o programa não seria possível. Agradecer a Duri Sindicato, Associação Médica do Rio Grande do Norte, Cartório Paiva Amaral, Simmed, Sintro, Sindpreves, Sindipetro, SPVA, grande Adélia Costa, que levou falta hoje aqui, e a Cachaça São Vale. Por falar em Cachaça São Vale, a Cachaça São Vale está oferecendo aqui para os donos do bar e para você, a Cachaça São Vale, produto novo especial, Caipirinha São Vale. Ultimamente tem sido a minha preferida, a São Vale, inclusive. Oh, coisa boa, olha aí. Lá de Seramirim, do Isso, Vale do Seramirim. E aqui para Josué, nosso parceiro, também Cachaça São Vale. Maravilha. Vai maior porque são 2 donos. Obrigado, Josué, pela parceria. Maravilha. Daqui a pouco tem Jogo do Brasil. Obrigado. Vamos desencantar hoje, né? Bom, hoje vai. Hoje é dia de comemorar. Hoje vamos. Edivan, muito obrigado. Eu que Foi agradeço. nem uma entrevista, foi um bate-papo mesmo. Bate-papo, exatamente. Eu acho que é o propósito, né? Isso. Vamos marcar outro bate-papo no Conversa Botequim para falar mais. Tem mais história sobre literatura. Tem. Oh, a história tem demais. Tem demais. Vamos marcar outro. Vamos sim. Obrigado a todos e todas que estão aqui. Obrigado a todo mundo. Produção de Natália Chagas. Agradecer novamente a Josué e a Jaime. Obrigado a todos e todas que assistiram. Boa sorte para todo mundo no Jogo do Brasil. Boa sorte ao Brasil. Afinal de contas, somos brasileiros. Não desistimos nunca, mesmo na condição que estamos. E até o próximo Conversa de Botequim.